Olá! Seja bem-vindo ao Café com Eliana Helfas. E agora estamos numa nova temporada em parceria com a ABIX, Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse universo do café solúvel, seus processos, seus novos sabores e aromas. Quer conhecer um pouco mais sobre esse universo? Fica aqui que eu te conto! Solúvel ou café instantâneo não necessita de filtragem na hora do preparo. Basta acrescentar água quente e você já vai ter uma xícara de café bem saborosa. Este é um tipo de café muito consumido com leite nos lares brasileiros, mas em virtude da sua praticidade, vem se popularizando o consumo com água e você vai encontrar novos aromas e sabores muito complexos e bem interessantes nessa xícara de café. Não existe um consenso exato com relação à criação do café solúvel. Mas, em 1901, um químico japonês radicado nos Estados Unidos, chamado Satoru Kato, criou um pó que foi vendido na Exposição Pan-Americana de Nova York, justamente para ser dissolvido com água. Mas foi devido à crise dos anos 30 que o café solúvel tomou um novo rumo. Em virtude da diminuição das exportações e, consequentemente, os armazéns cheios de café, fez com que o governo brasileiro solicitasse às indústrias suíças que desenvolvessem uma maneira de garantir a qualidade do produto por um longo período de tempo. E aí, em 1937, Max Muggenthaler acabou desenvolvendo o café solúvel. Ele foi um sucesso de vendas na Europa e nos Estados Unidos. E depois ele foi utilizado pelos soldados americanos na Segunda Guerra por ser um produto extremamente prático. E em 1953, a primeira indústria de café solúvel veio aqui para o Brasil. A partir desta data, o Brasil é o maior produtor e exportador de café solúvel do mundo. E como é produzido o café solúvel? Utiliza-se 2 ingredientes apenas: água mineral e café em grão. Esse café em grão tanto pode ser arábica quanto canéfora ou mesmo um blend. Ele vai ser torrado e granulado. E depois ele vai para o processo de extração, onde é feito como se fosse um xarope, e ele vai ser concentrado. Depois ele vai ser seco, e aí a secagem pode ser por evaporação ou por sublimação. É importante conhecer o gráfico do ponto triplo da água para entender melhor. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o processo de secagem, vamos voltar para a aula de ciências. O primeiro processo, que é por evaporação, faz com que a água que está no concentrado de café passe do estado líquido para o estado gasoso devido a altas temperaturas e, consequentemente, resulta num pó bem fininho. Dentro deste mesmo processo, este pó passa por uma camada de vapor e ele se transforma no café aglomerado, que tem um aspecto mais fofo e, consequentemente, é mais fácil de diluir com água ou com leite. O outro processo de secagem é por sublimação. Aquele café concentrado vai ser congelado e triturado, formando grânulos. Esse café vai para a câmara de baixa pressão e, consequentemente, de baixa temperatura. Neste caso, a água que está em estado sólido passa para o estado gasoso sem derreter. Este tipo de processo é chamado de liofilização ou freeze-dried, que resulta nesse aspecto onde os cristais são mais claros e pontudos e, consequentemente, preserva mais os aromas e os sabores em virtude da baixa temperatura. Agora que você já sabe quais são os processos de secagem do café solúvel e que ele é feito apenas com grãos de café, água mineral, pressão e temperatura, se quiser mais informações, tem um infográfico maravilhoso no site da ABIX. O link está na descrição aqui embaixo. E você, gosta de café solúvel? Como você costuma consumi-lo? Teremos mais vídeos sobre esse tema. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e crie e curta com Café Solúvel do Brasil. E bons cafés!